Fala galerinha, tudo bem? Nosso tema do nosso encontro hoje é raiz quadrada, um tema bem importante que a gente estuda lá no sexto ano, né? Quando vem essa expressão raiz quadrada, muitos acham que é um assunto bem complicado. Não é tão complicado, né? Tem diversas maneiras de encontrar uma raiz quadrada, né? E o mais importante é saber multiplicação. Aprendendo multiplicação, você consegue calcular a raiz quadrada de qualquer número que, no caso, seja quadrado perfeito, né? O número sendo quadrado perfeito, fica ótimo para calcular a raiz quadrada, né? Temos aí a simbologia da raiz, né? Como que é feita essa simbologia? Temos o radicando, que é esse símbolo aí, né? Aqui o radicando, né? Isso aqui é o nosso radicando. O índice aqui, nesse caso aqui o índice é 2, porque a gente vai trabalhar hoje com raiz quadrada, no caso o índice é 2. O número que fica dentro do radical se chama radicando, ou seja, qualquer número que aparecer dentro do radical, a nomenclatura é radicando, índice, radical e radicando, né? É importante a gente observar essas nomenclaturas. Aqui tem um exemplo, né? A raiz quadrada de 36 é 6. Por que 6, né? Porque a raiz quadrada de 36 é 6. Porque sabemos que na tabuada de multiplicação, lá na tabuada do 6, existe um número que multiplicado por 6 é 36. E uma observação: o fator tem que ser igual, ou seja, 6 vezes 6 é 36. Então a raiz quadrada de 36 é 6. Aqui no caso, o nosso índice é 2. O nosso radical, está aqui representando, né? Radical. E o nosso radicando é o 36. E a nossa raiz, ou seja, o valor da raiz é 6, porque existe justamente essa questão de a gente obter a raiz quadrada de 36 é 6, né? O valor da raiz quadrada de 36 é 6, a nossa raiz, a nossa resposta, né? E aqui eu coloquei aqui do lado, né? O 36 é um quadrado perfeito. Por que um quadrado perfeito? Porque na multiplicação, quando dois fatores iguais são multiplicados, a gente obtém um número que é um quadrado perfeito, né? Mas por que se chama esse quadrado aí, essa raiz quadrada ou quadrado perfeito, né? O que que acontece? Essa folhinha aqui, né? Vocês vão começar a observar que 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 3 é 9, 4 vezes 4 é 16, e assim continua, né? 10 vezes 10 é 100. Então, o que que acontece? Todos esses resultados que vocês estão analisando aí são quadrados perfeitos, ou seja, é possível tirar a raiz quadrada desses valores. Se a gente pegar aqui, ó, quanto é a raiz quadrada de 841? A raiz quadrada de 841 é 29. Por quê? 29 vezes 29 é 81. Quanto é a raiz quadrada de 576? É 24. Por quê? 24 vezes 24 é 576. Então vocês observam que eu fiz uma tabuada de quadrados perfeitos que facilita o cálculo da raiz quadrada, né? Se a gente pegar quanto é a raiz quadrada de 169, é 13, porque 13 vezes 13 é 169. E é necessariamente ter dois fatores iguais para se obter um quadrado perfeito.
5 vezes 5 é 25. Então, 25 é um quadrado perfeito. E a gente representando, né, simbolicamente, a gente fez aqui, ó, um quadrado de lado 5 e 5. No caso, esse aqui é um quadrilátero, no qual a gente pode chamar o nome de quadrado, onde tem um lado 5 e o outro lado é 5, né? E quando a gente tira a raiz quadrada desse quadrilátero aqui, a raiz quadrada, quando a gente calcula, na verdade, nem a raiz quadrada, a gente calcula a área. Quando a gente calcula a área desse quadrado, né, a gente vai justamente obter um quadrado perfeito. Aqui, ó. 5 vezes 5 é 25 metros quadrados. Ou seja, dentro desse quadrado aqui, existe 25 quadradinhos, né, de área 1 metro quadrado. Eu botei aqui embaixo, né? Existe 25 quadradinhos de 1 metro quadrado. E você vê que 1 metro quadrado faz parte do nosso quadrado perfeito, né? Então, tá aí a questão da nomenclatura de ser um quadrado perfeito, de ser o que a gente chama de raiz quadrada, né? Que a gente está trabalhando justamente com essa ideia de geometria, né? Mas isso é uma observação e o mais importante é a gente entender essa lógica, né? Então aí fica até mais fácil por enquanto, né? Quando a gente calcula a raiz quadrada de 484, a gente vê lá na nossa tabuada que a raiz quadrada de 484 é 22, né? Porque se a gente for ver aqui, ó, 22 é a nossa raiz quadrada de 484. E fazendo 22 vezes 22 vai ser 484, né? Quanto é a raiz quadrada de 529? 529, se a gente for analisar, é 23. A raiz quadrada de 529 é 23. Pois 23 vezes 23 é 529. Quanto é a raiz quadrada de 625? 625 é 25, porque 25 vezes 25 é 625. Então, 25 vezes 25 é 625. E quanto é a raiz quadrada de 576, né? A gente até viu agora há pouco, né? A raiz quadrada de 576 é 24, né? Então, 24 vezes 24 é igual a 576, né? Por isso que eu comentei que é importante a gente saber a tabuada de multiplicação para calcular a raiz quadrada, né? E, ao mesmo tempo, saber essa ideia de quadrado perfeito, né? Com a tabuada de multiplicação, a gente obtém um quadrado perfeito e, ao mesmo tempo, a gente, por intuição, né? Não intuição, né? Mas por dedução, a palavra certa, por dedução, a gente consegue entender que a raiz quadrada de 49 é 7, porque 7 vezes 7 é 49. E se a gente fizesse uma figura de um quadrado de 7 centímetros de lado, quando a gente fosse calcular a área desse quadrado, a gente ia obter 49 quadradinhos com 1 centímetro de lado. Como foi o caso aqui do 5, né? Quando a gente foi calcular a área do quadrado, a gente obteve 25 quadradinhos e de 25 quadradinhos, e o total da área é 25 metros quadrados, né? Até para a gente ver a ideia. Então, essa ideia de raiz quadrada, na próxima a gente vai calcular a
raiz cúbica, né? E mais para frente a gente vai mostrar a ideia da fatoração com a raiz quadrada, que aí vai ser importante para a gente calcular algumas raízes que não são quadrados perfeitos, que é justamente o objetivo da nossa próxima lista, as futuras listas de atividades. Fiquem com Deus e até a próxima.